Vou gravar aqui uma segunda parte da aula. Tá, então acabamos de ver o processo de neurotransmissão, mostrando que o neurônio sai do repouso, despolariza a mais 35 milivolts por conta da abertura dos canais de sódio, e ele só abre canal de sódio em resposta a um estímulo intenso o suficiente para abrir canais de sódio. Depois que ele despolariza, ele repolariza para voltar para o repouso. E quando a despolarização chega aqui na final do neurônio, na terminação axonal, neurotransmissores são liberados para se comunicar com a próxima célula. Vamos ver isso aqui em alguns slides. Ó. Esse está mostrando para vocês a bomba de sódio. A gente viu muito bem ela no vídeo. Ela pega 3 átomos de sódio de dentro do neurônio e joga para fora, e pega 2 átomos de potássio de fora do neurônio e joga para dentro. Ela gasta energia para fazer isso. Então a gente chama de ATPase, né? Porque ela gasta energia para trocar sódio por potássio. É graças a essa bomba que fora do neurônio vai estar sempre mais concentrado em sódio do que dentro, e mais concentrado em potássio dentro do que fora. Então é graças a essa bomba que faz a troca contínua de sódio e potássio gastando energia. Aqui está mostrando de novo a bomba de sódio e potássio, o canal de extravasamento de sódio e potássio, mas que na prática só extravasa potássio, porque ele tem muito mais afinidade pelo potássio, gera um potencial de repouso. Essas duas proteínas, elas geram um potencial de repouso de menos 90 milivolts. Uma jogando potássio para fora, a outra jogando mais sódio do que potássio. Ela joga mais carga positiva para fora do que ela pega para dentro. Então, por isso ela gera um potencial negativo, e juntas um potencial de menos 90 milivolts, que é gerado principalmente pelo canal de extravasamento. Olha aqui, menos de 86 milivolts. Aqui ele está mostrando que o canal de sódio ele pode estar no estado aberto, né, ativado, ou em estados fechados, onde ele ainda está inativo. Aqui ele está no repouso, ou está fechado. Aqui ele está inativado, porque ele ainda não terminou de repolarizar. Quando o canal abre, a gente sai de menos 90 no interior do neurônio para mais 35 milivolts. Esse processo é a despolarização. Eu adoro essas figuras aqui, ó. Elas mostram muito bem. Tá vendo? Ó, na zona de disparo, tá vendo que todo o neurônio está negativo, o axônio está todo negativo? Na região onde houve o estímulo, está positivo. Por quê? Porque aqui os canais de sódio já se abriram e o sódio está entrando. Olha, está te mostrando. À medida que o sódio vai entrando no axônio, ele vai deixando positivo. E aí os próximos canais vão se abrir e essas cargas aqui vão ficar positivas aos poucos. Ó. Então ele vai te mostrando em etapas. Ó. Primeiro, um potencial de ação acima do limiar alcança a zona de disparo. Qual que é a zona de disparo? Mais 35 milivolts. Depois o canal de sódio controlado por voltagem se abre e o sódio entra no neurônio. 3. As cargas positivas fluem para os segmentos adjacentes do neurônio por um fluxo de corrente local. Ou seja, essa carga positiva aqui, ó, ela vai deixando positivo a região do neurônio. E aí vai abrindo os canais de sódio que estão aqui perto. Ó, aí o sinal já propagou, ó, já andou para frente. Porque o sinal ficou positivo agora, e isso vai acontecendo em cadeia, até chegar no final do axônio e haver uma despolarização na terminação nervosa. Repare, ó, que depois que o potencial de ação passa, o canal de potássio abre, aí o potássio sai, e o neurônio volta a ficar negativo. Ó. Nesse slide anterior, ele estava positivo. Aí o impulso passou, ficou positivo aqui na frente, e a parte anterior, que tinha despolarizado, volta a ficar negativa porque perde potássio. A troca de sódio e potássio está na essência, né, da transmissão do impulso nervoso. Aqui está aquele gráfico que vocês desenharam, de despolarização até mais 35 milivolts, depois de repolarização. Repare, gente, que o processo de transmissão do impulso nervoso, ele demora para acontecer, ó, cerca de 0,3 segundos. Olha como é pouco tempo. Né? Então, é uma fração mesmo de segundos. Décimos de segundos, né? Para que o neurônio consiga despolarizar. Essa figura está mostrando que os
neurotransmissores são produzidos no corpo do axônio, no corpo do neurônio, desculpa, no corpo celular. Esses neurotransmissores são colocados em vesículas e são enviados até a terminação axonal. E os neurotransmissores ficam aqui na terminação axonal, guardados dentro de vesículas. Quando essas moléculas estão envelhecidas, já oxidadas, elas voltam para o corpo celular, onde elas vão ser degradadas. E aí o neurônio produz novos neurotransmissores. Isso está sempre acontecendo, tá? O neurônio está produzindo neurotransmissor novo e mandando para a terminação, e os velhos estão voltando para o corpo celular para serem degradados. Essa figura aqui, gente, esse slide, né, na verdade, faz um coraçãozinho nele aí, ó, porque ele vai cair na prova. É um slide que mostra as etapas da sinapse, né? Então você tem que lembrar que a terminação axonal precisa despolarizar. Aí o canal de cálcio, olha ele aqui, ó, o canal de cálcio abre, o cálcio entra. A entrada do cálcio vai permitir que as vesículas liberem os neurotransmissores na fenda. Esse neurotransmissor liberado na fenda, ele se liga a um receptor na próxima célula e vai gerar uma resposta na próxima célula, que pode ser excitatória ou inibitória. Então, a sinapse que você estava perguntando, Dani, ela se dá nessas 5 etapas aqui. Ó. Primeiro, a terminação axonal despolariza, canal de cálcio entra, abre, né, o cálcio entra, as vesículas com neurotransmissores fundem-se com a membrana, os neurotransmissores são liberados aqui na fenda sináptica, se ligam em receptores na próxima célula, que pode ser outro neurônio, um músculo ou uma glândula. E vai haver uma resposta nessa próxima célula, que pode ser excitatória ou inibitória. Outra informação importante é vocês saberem que os neurotransmissores, depois de liberados aqui na fenda, eles têm 3 destinos, tá? O primeiro destino, gente, é ser recaptado, ou seja, o neurotransmissor é liberado, e aí ele é recaptado de volta pela terminação nervosa para ser reutilizado. Olha que fantástico, né? Ó, a célula libera, o neurônio libera o neurotransmissor, ele se liga na célula pós-sináptica e transmite a informação. Essas moléculas liberadas, elas não deveriam se perder, né? É muita energia jogada fora. O neurônio gastou energia para produzir esses neurotransmissores. Então ele libera e a grande parte desse neurotransmissor ele recapta de volta para usar na próxima sinapse. Então o principal destino dos neurotransmissores é ser recaptado de volta para as vesículas para ser reutilizado na próxima sinapse. Outro destino dos neurotransmissores é ser degradado por enzimas. Então, aqui está mostrando ó, a molécula de neurotransmissor sendo degradada por enzimas. Então, eu tenho enzimas que destroem neurotransmissores. Por isso que o neurônio precisa estar sempre produzindo neurotransmissor novo, porque nem todo neurotransmissor que ele jogou na fenda volta para dentro dele. Uma parte é degradada por enzimas. E um pouquinho dos neurotransmissores acaba saindo para fora da fenda e se perde. Aí ele vai ser recaptado aqui, ó, pelo sistema sanguíneo, ou pelo intertício, ou por células da glia. Então, os neurotransmissores que se difundem para fora da fenda, eles acabam sendo captados pela corrente sanguínea ou ficam presos no intertício. Tá? Então, esses são os destinos do neurotransmissor. Quero que você saiba pelo menos esses 2 primeiros, tá? Que são os mais importantes. A maior parte do neurotransmissor liberado na fenda volta para dentro do neurônio para ser reutilizado. Uma menor parte deles é degradada, né, por enzimas. Então, neurotransmissores podem ser inativados por enzimas. Esse é o destino do neurotransmissor após a sinapse. Então, não pense que eles são liberados e ficam aqui na fenda, não. Eles são liberados, passam a informação para a próxima célula, que é a célula pós-sináptica, pode ser um neurônio, um músculo ou uma glândula, e aí esse neurotransmissor não fica dando bobeira aqui na fenda, não, ele é recaptado, ele volta para dentro do neurônio, ou ele é degradado por enzima, ou ele se perde, ele se difunde para fora da fenda e é captado por vasos sanguíneos. Tá joia? Alguma dúvida, gente, sobre o destino dos neurotransmissores, sobre as etapas da sinapse?
tá? Esses dois slides aqui são muito importantes, ó. Olho neles com atenção. Eu vou enviar eles para vocês. Transmissão do impulso nervoso. E agora nós temos quanto tempo? Quanto tempo nós temos? 11h10, né? Temos 10 minutos. Eu vou passar esses 10 minutos mostrando alguns slides para vocês. Eu acho importantes, né, de vocês conhecerem sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso humano, gente, é a estrutura mais sofisticada da evolução, né? Apesar de existir inúmeras espécies, né, de seres vivos na natureza, a gente nem sabe quantas espécies existem na natureza, porque nós identificamos só uma pequena parte dos seres vivos que existem no planeta até hoje, e muitos nós nem vamos conseguir identificar nunca, porque eles vão ser extintos pela poluição antes mesmo da gente conhecer eles. Pra vocês terem uma ideia, dos seres vivos que existem na Amazônia, a gente só conhece 10%. Então, 90% dos seres vivos que existem na Amazônia a gente sequer conhece. E muitas vezes nem vai conhecer, porque a Amazônia está sendo depredada, né, de forma muito violenta há muitos anos. De todos esses seres vivos que existem no planeta, gente, com cada um com as suas estruturas, com seus órgãos, com seus tecidos, nenhum deles tem uma estrutura tão elaborada, tão sofisticada como o nosso sistema nervoso central. A gente vê, ó, que o sistema nervoso central existe nos animais desde os mais primitivos, como as águas-vivas, aqui os quinidários, tem uma rede neural, os vermes chatos, as planárias também têm, os vermes, né, os cilíndricos, os eumintos, como a minhoca, também tem um sistema nervoso central rudimentar. Olha os peixes, já tem uma estrutura de sistema nervoso central. Nas aves, um pouquinho mais desenvolvido, e olha a diferença para nós. Olha o tamanho do nosso sistema nervoso central, gente, comparado com aqui, ó. Olha a nossa área de prosencéfalo, a nossa área cerebral. Compara com o cérebro de um peixe. Olha o tamanho da área cerebral de um peixe. Compara com a área central aqui de uma ave. Olha como nós somos temos um volume cerebral maior. Inclusive, nosso cérebro é todo cheio de voltas, né, de circunvoluções, por quê? Para caber mais tecido cerebral. Ele foi compactado para caber mais tecido cerebral dentro da nossa caixa craniana. Então, nós temos em termos de proporção corpo-área, né, nós temos uma área de sistema nervoso central muito grande para o tamanho do nosso corpo. E esse tecido é totalmente diferenciado dos demais, porque aqui a gente desenvolve alguns processos que só o ser humano é capaz de desenvolver. Então, a nossa espécie Homo sapiens, ela se destacou das demais espécies justamente por ter esse sistema nervoso central tão desenvolvido. Que barulho é esse, gente? Vocês? Não sei. Então, temos um sistema nervoso central bastante desenvolvido. Aqui está mostrando o nosso desenvolvimento embrionário, tá? Lá em embriologia, vocês veem como é que o nosso sistema nervoso evolui, ó, com 4 semanas, com 6, com 11. Ó, com 11 semanas, o feto já tem um sistema nervoso bastante desenvolvido. 36 semanas, né? Está pronto para nascer aí, já com o sistema nervoso central completamente formado, né? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Então, ao longo, né, da evolução da vida na Terra, que tem 3,5 bilhões de anos que a vida evolui no planeta Terra, até chegar no ápice, né, que é a nossa estrutura nervosa. O sistema nervoso central, nós inclusive nem usamos todo o potencial dele, né? Muitos cientistas acreditam que o sistema nervoso central funcionasse a todo vapor, nós nem poderíamos ser
seres físicos, né, seres de matéria mesmo. Nós nos tornaríamos energia pura, porque a quantidade de energia produzida no cérebro, se ele atuasse no seu potencial máximo, seria muito grande, seria incompatível com a matéria sólida. Nós nos transformaríamos em pura energia, em seres conscientes, mas não físicos, né? Então, isso dá margem aí a uma série de especulações metafísicas, né? Afinal de contas, qual seria o potencial do nosso cérebro? O que a espécie humana poderia conceber se ela usasse o seu sistema nervoso central plenamente? Né? Nós não usamos. E se usássemos, certamente teríamos aí funções e capacidades que a gente, inclusive, desconhece. Função principal do sistema nervoso central, gente, adaptativa, tá? Sempre que pensar em sistema nervoso central, em sistema nervoso no geral, pense em adaptação. Adaptação ao meio interno, né, aos tecidos e aos órgãos, e ao meio externo, ao meio ambiente. Então, se um tecido meu funciona de forma errada, o sistema nervoso central detecta e tenta se adaptar. Se o meio ambiente se altera de alguma forma, o nosso sistema nervoso detecta e tenta se adaptar. Qual é o objetivo disso, gente? É manter sempre o nosso organismo em equilíbrio, em homeostase. O nosso sistema nervoso ele se divide em central. O que é o sistema nervoso central? O encéfalo e a medula. O encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana. E medula é o tecido nervoso que desce dentro da coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico, que é a rede de nervos e gânglios que se espalha pelo nosso corpo para detectar estímulos e para levar respostas para os demais tecidos. Aqui é só um organograma. Isso aqui é um mapa mental, gente. Né? Uma forma de organizar o conhecimento, uma forma de mapa mental. Mostrando aí a relação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Então, é central as estruturas que estão dentro do crânio, mais a medula espinhal. A rede de nervos em volta do corpo é o sistema nervoso periférico. Esse slide é só para mostrar para vocês que o nosso sistema nervoso central ele é muito especial, então ele tem vários níveis de proteção. Primeiro, há estruturas ósseas e membranosas protegendo o sistema nervoso. A gente tem a caixa craniana e a coluna vertebral para protegerem o encéfalo e a medula, respectivamente. Temos as meninges, que protegem o sistema nervoso central, são uma tripla camada de membranas. E temos o perineuro, endoneuro e epineuro, que são membranas que protegem os nervos. Então, meninge protege o sistema nervoso central, são membranas do sistema nervoso central. Perineuro, endoneuro e epineuro são membranas dos nervos. O sistema nervoso central ele é muito delicado, então em volta dele há uma bolsa de líquido, que é o líquido cefalorraquidiano ou líquor, que é produzido pelas células ependimárias. O sistema nervoso central também é protegido quimicamente, tá? Não é qualquer substância química que chega ao sistema nervoso central. Quem promove essa proteção química do sistema nervoso central são os astrócitos. Vou mostrar para vocês um astrócito antes de terminar a aula. Ele é a célula mais comum do sistema nervoso central. Inclusive, nós temos mais astrócitos no nosso sistema nervoso central do que, inclusive, neurônios. Eles revestem os vasos sanguíneos, gerando uma barreira hematoencefálica. Apenas no cérebro isso acontece, tá? É uma célula revestindo os vasos sanguíneos. Dessa forma, não é qualquer substância que consegue sair de um vaso sanguíneo no cérebro e atingir os neurônios. O sistema nervoso central também tem o seu próprio macrófago para defender o sistema nervoso central. Aqui ele se chama micróglia. Lembra que o macrófago do alvéolo chamava célula de poeira, né? O macrófago do fígado se chamava célula de Kupfer. O macrófago que defende o sistema nervoso central se chama micróglia. E os neurônios têm ainda, em volta do axônio, células chamadas oligodendrócitos ou células de Schwann, que formam bainhas de mielina. Vou falar disso mais detalhadamente em outra aula. Esse slide aqui é apenas para mostrar para vocês que
que sistema nervoso, gente, não é feito apenas de neurônios. Pelo contrário, a célula mais presente no sistema nervoso são os astrócitos, que dão suporte, nutrição para os neurônios. Eu tenho as células ependimárias, que produzem o líquor, protege o sistema nervoso central de impactos mecânicos. O líquor forma um colchão de água em volta do sistema nervoso central. Micróglia, que defende o sistema nervoso central de micro-organismos. E oligodendrócitos e células de Schwann, que revestem o axônio e geram isolamento elétrico para que o axônio transmita o impulso nervoso de forma mais rápida, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Olha a caixa craniana, gente, onde vai é uma placa maciça de osso, justamente para proteger o sistema nervoso central. Olha como ele é importante. Nenhum outro órgão do nosso corpo está protegido por uma caixa maciça de osso. Né? O crânio é tão espesso, assim, rígido, justamente porque o que ele guarda aqui dentro é o nosso órgão mais importante, o sistema nervoso central. Né? Ó, por essa abertura, por esse forame, desce a medula espinhal. A medula espinhal corre dentro da coluna vertebral. Ó, toda vez que um aluno meu confunde medula espinhal com coluna vertebral, eu morro um pouquinho. Porque é um erro muito grosseiro, gente. Você falar assim, fulano lesionou a coluna e ficou paraplégico. Não, ninguém fica paraplégico porque lesiona a coluna. A pessoa fica paraplégica porque lesiona a medula. Quem é a medula espinhal, gente? É o tecido nervoso que passa aqui por dentro da coluna. A coluna são vértebras ósseas. Ela é um eixo estruturante do corpo, é osso. Dentro da coluna vertebral passa a medula. Então eu posso ter uma lesão numa vértebra óssea sem lesionar a minha medula? Posso. Eu vou ter uma lesão na vértebra, mas não vou ter nenhum tipo de deficiência por conta disso, porque a minha medula não lesionou. O problema é quando a lesão é na minha medula, que é o tecido nervoso que desce por dentro das vértebras da coluna. Se a lesão for na medula, gente, a transmissão do impulso nervoso é interrompida e eu fico paraplégico, se for aqui embaixo, ou tetraplégico, se for aqui em cima. Então, cuidado. Lesionar osso eu posso. Então, eu posso ter dano na minha coluna vertebral. Mas eu não posso lesionar é a minha medula espinhal que está dentro da coluna. A medula espinhal, essa sim é tecido nervoso, não pode ser lesionada porque ela não se regenera. Tá? Então, cuidado. Coluna vertebral é osso. São essas vértebras articuladas aqui. Dentro delas passa um feixe de axônios e de neurônios. Esse feixe de axônios e neurônios é a medula espinhal, esse tecido nervoso. Esse não pode sofrer lesão de maneira nenhuma porque ele não se regenera. Tá? Não confundir coluna vertebral com medula espinhal, são coisas diferentes. Aqui são as meninges, mostrando para vocês, são membranas que revestem a medula espinhal. Ó, aqui mostra perfeitamente, tá vendo? Ó, isso é a vértebra. Aqui é osso. Isso é coluna vertebral. Isso é osso, coluna vertebral, é a vértebra. Quando você faz massagem em alguém, você sente esses ossos aqui, ó. Isso é coluna vertebral, osso. Dentro da coluna passa tecido nervoso. Ó, desse tecido saem vários nervos. Ó. E esse tecido nervoso que passa dentro das vértebras é a medula espinhal. Esse tecido nervoso, nada a ver com tecido ósseo. Coluna vertebral é tecido ósseo. Dentro da coluna passa a medula espinhal, que é tecido nervoso. E essa medula é protegida por 3 membranas, que são chamadas de meninges. Pia mater, aracnoide e dura mater. A gente, nas doenças do sistema nervoso central, uma delas é uma inflamação dessas meninges, que a gente chama de meningite. Gravíssima, porque olha só, a bactéria, o fungo, o vírus, está infectando o sistema nervoso central, o nosso tecido mais delicado, né, mais importante. Os nervos também são revestidos por membranas, ó, epineuro, perineuro e endoneuro. Então, o sistema nervoso central, tanto periférico quanto central, está protegido por membranas. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, eu adoro esses slides, tá? Para a gente terminar.
E aqui está a célula principal do sistema nervoso, o neurônio. Olha que bacana, o neurônio aqui, em azul. Dendritos, axônio. Esse neurônio está sendo suportado por astrócitos. Olha aqui o astrócito. Está suportando, dando suporte estrutural e nutricional, tanto para o neurônio. E olha aqui um vaso sanguíneo. Está vendo o vaso sanguíneo do sistema nervoso, como é que é? Os astrócitos revestem o vaso sanguíneo. Está vendo que o vaso sanguíneo que nem está vermelho, como é comum estar um vaso sanguíneo? Ele está na cor dos astrócitos, por quê? Porque essas projeções dos astrócitos, elas envolvem o vaso sanguíneo. Então não é qualquer substância que sai de dentro do sangue e atinge o neurônio, porque o astrócito está revestindo o vaso sanguíneo. Isso é chamado de barreira hematoencefálica. É uma camada de células de membrana dos astrócitos que reveste o vaso sanguíneo. Então olha que incrível, gente. No sistema nervoso central, é como se os vasos sanguíneos estivessem encapados pelos astrócitos, para evitar que substâncias tóxicas saiam do vaso e atinjam o neurônio. Olha como o neurônio é uma célula especial, né? Até a irrigação do sistema nervoso central é diferenciada, para que substâncias estranhas não atravessem facilmente o vaso e danifiquem o tecido nervoso. Está mostrando aqui para vocês uma micróglia, né? O que é uma micróglia? Um mastócito, um macrófago do sistema nervoso. Está mostrando para vocês, ó, que o axônio ele é revestido por várias camadas dessa célula aqui, ó, que é a célula de Schwann ou o oligodendrócito, que é uma célula que provoca isolamento elétrico, ela reveste o axônio. Está te mostrando que o axônio corre aqui, ó, mas revestido pelo oligodendrócito no sistema nervoso central e pela célula de Schwann no sistema nervoso periférico. Então, olha que interessante. Assim como o vaso sanguíneo é revestido pelo astrócito, o axônio é revestido pelos oligodendrócitos ou pelas células de Schwann, para promover um isolamento elétrico. Eles aceleram a transmissão do impulso nervoso pelo axônio. E, por fim, as células ependimárias aqui em cima, que são as células que produzem o líquor, né, que vai gerar uma proteção hidráulica para o sistema nervoso central e vai nutrir também os neurônios do sistema nervoso central. Tá bom? Essas são as células que a gente chama de células da glia, as células acessórias do sistema nervoso central. Então, saiam dessa aula lembrando que o sistema nervoso não é formado apenas por neurônios, tá? Ele tem micróglia, astrócitos, células ependimárias e oligodendrócitos, cada um com a sua função. A célula de Schwann já tem a mesma função do oligodendrócito, só que no nervo. Ela é uma célula periférica, ela reveste os nervos. Já os oligodendrócitos revestem os axônios do sistema nervoso central, os neurônios do sistema nervoso central. Tá bom? Eu vou fazer depois uma aulinha rapidinha para vocês para explicar a formação do líquor e para explicar a barreira hematoencefálica, tá? E aí a gente vai terminar o nosso conteúdo de sistema nervoso central. Eu vou fazer mais uma aulinha só de barreira hematoencefálica e de produção de líquor. Meninas, passamos um pouquinho, né? 10 minutinhos.